Gente, ó, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar sobre informações inúteis que você precisa saber sobre o Japão. Pois é, velho, a gente viaja pro Brasil, conversa com os familiares, com os amigos, com os conhecidos, e as pessoas têm as mesmas curiosidades que eles tinham antigamente, aqueles mitos, aquelas lendas. Mas então, no Japão só tem japonês inteligente, né? Por causa dessas perguntas, dessas curiosidades que as pessoas têm no Brasil quando conversa comigo, resolvi fazer esse vídeo sobre informações inúteis que você precisa saber sobre o Japão. Primeiro, cara, no Japão não existe esse monte de japonês inteligente. Para falar a verdade, ser honesto com vocês, a grande maioria não é tão inteligente assim, tem aquela inteligência média, tá? Lógico que no Japão as pessoas estudam bastante, mas nem todo mundo se aplica a fundo nos estudos. Então, assim, se você colocar em porcentagem, sei lá, talvez 5% das pessoas são super inteligentes ou tem aquela inteligência acima da média, e o resto é o padrão, tá? Que por conta que no Japão ele prioriza a educação, as pessoas têm acesso com muito mais facilidade à educação. Mas muitas pessoas desistem porque precisam trabalhar, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas não é assim. Todo japonês é inteligente. Como? Não é todo japonês que é honesto. O pessoal, pô, os japoneses são tudo honesto. Não é. No Japão também existem japoneses que não são honestos, são desonestos, que aplicam golpes, tá? Japonês tem vício em cigarro, japonês tem vício em bebida, japonês tem vício em aposta, e japonês tem vício em roubar. Pois é, tem gente aqui no Japão que tem vício de roubar. E falando em roubar, no Japão existe ladrão, como existe ladrão em qualquer outro lugar do mundo. Lógico, no Japão a quantidade é muito menor comparado com outros países, porque a lei aqui ela é muito mais rigorosa. Sim, pois é, mas Marinha tem ladrão já. Pois é, tem ladrão de carro, tem ladrão de casa, tem ladrão de mercado, tem ladrão de loja, tem ladrão para toda a categoria. Tem pessoas que aplicam golpes aqui no Japão. Sabe aqueles caras que no Brasil eles ligam, então, e aí, ó, sequestrei a sua filha? Aqui no Japão é um pouco diferente. Os caras ligam para as pessoas de idade, tá? E eles fingem, eu misturei em inglês já, eles fingem ser um familiar que está em necessidade, pede dinheiro, um filho, um sobrinho, para depositar uma grana, e as pessoas de idade muitas vezes caem nesse golpe. É o conhecido oresagi aqui no Japão. Existe esse tipo de pessoa aqui no Japão. No Japão existe pessoas que trabalham vendendo o corpo, e sim existe. Não quero falar porque o YouTube desmonetiza, sabe como é que é, né? Mas existem pessoas que trabalham com esse serviço aqui no Japão. Aqui no Japão é sofisticado, para você que está por fora. Tá, gente? Curiosidade pura, tá? Aqui no Japão existe um sistema de delivery, que você liga e você escolhe o que você quer, a pessoa que você quer, a idade, o peso, cor do cabelo e etc. Eles, como que ela vai vir vestida, se ela vem usando roupa íntima ou não. E eles entregam para você na sua porta. É assim que funciona no Japão. Existe também casas para esse tipo de serviço. Japonês não conta mentira. Japonês conta mentira, como eu já falei antes. Japonês não são todos honestos. Japonês geralmente, tá? A grande maioria, isso é uma coisa assim, a grande maioria, eles evitam, tá? Fazer alguma coisa que vai fugir do padrão normal, sobre o padrão. Porém, tem pessoas que fogem do padrão. Por exemplo, essa região que eu moro aqui, tem Bolsonaro, que é os caras que andam aquelas motos no Brasil, sabe aquelas motos medonhas? Aqui no Japão existe bastante, aqui na nossa região existe muito disso. Tá? Daí existe, se vocês assistem anime, tem Tokyo Revenge, esse tipo de anime assim, algumas dessas coisas são baseadas em coisas reais que existem aqui no Japão, tá certo? Algumas coisas são fantasias, mas algumas coisas são baseadas em coisas reais. No Japão existe preconceito? Sim, existe preconceito no Japão. É todo mundo? Lógico que não. Não são todos os japoneses que são preconceituosos, mas existe japonês preconceituoso de todas as formas possíveis. Tem pessoas que não gostam de estrangeiro, que é o normal, tá? E estrangeiro funciona assim, ó. Não importa se você é asiático, se você tem a pele escura, se você é brasileiro, se você é europeu, cara, não gosta de estrangeiro e ponto. Se você não nasceu no Japão, tá? Se você não é japonês, se você não tem a fisionomia peculiar de um japonês, se você não se comporta como japonês, existe um preconceito. É todo mundo, não, assim, é coisa rara, mas acontece. Já aconteceu comigo, acontece com outras pessoas, tá? Os caras não toleram estrangeiros, então eles não toleram estrangeiros. Tudo que você possa imaginar
existe no Japão. Às vezes em quantidade bem menor, às vezes em quantidade abundante. Por exemplo, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, vou fazer um vídeo mais para frente sobre esse assunto que é interessante. Traição no Japão é uma coisa que acontece bastante, tá? Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, entende? A vida no Japão, ela é agradável, tá? Ela não é fenomenal, ela é agradável, porque no Japão funciona da seguinte forma, isso não é mito, tá? Você precisa trabalhar para você ter uma vida confortável no Japão. Algumas pessoas, eles têm sorte, e assim, algumas coisas no Japão, tá? O cara é novo e ele tem um negócio. Geralmente no Japão, funciona assim. Hoje em dia o Japão, ele não está produzindo, inovando, criando nada de diferente. Mas os pais, os avós do passado criaram lojas, marcas, entende, empresas que é passado de geração em geração. Então a gente tem Sony, a gente tem Canon, a gente tem Toyota, a gente tem Honda, todas essas marcas que foram passadas de geração em geração, restaurantes que passam de geração em geração. No Japão, o desnível social ele existe, mas ele não é tão visível quanto é em outros países. No Japão existe mendigo, existe pessoa sem teto na rua, aqui no Japão, que mora na rua. Em cidades maiores, Tóquio, Osaka, Nagoya, existe favela no Japão? Não, e sim. Não são favelas iguais às do Brasil, são diferentes, é uma visão diferente, mas é pessoas de baixa e baixíssima renda que moram em comunidades bem mais pobres. Geralmente esse tipo de coisa tem para cidades maiores, tipo Osaka existe uma favela, não é favela, a gente fala favela, mas não é favela, tá certo? Tem muitos japoneses que moram em conjunto habitacional, que aqui no Japão se chama-se Dante. Tá? Tem muito brasileiro também que mora em Dante aqui no Japão, né? Porque é bem mais barato. O apartamento, a casa é gigante, né? Grande em comparação com as casas normais do Japão. E se você paga para o governo, você paga uma tarifa mínima, porque é a forma do governo ajudar essas pessoas em baixa renda em ter uma vida mais tranquila. Tá? Mas isso não impede essas pessoas que morem em Dante de ter um carro bacana, né, de ter uma casa dentro, as mobílias bacana, porque às vezes a pessoa ele não quer gastar pagando com aluguel, mas ele mora numa casa simples e tem sei lá, vamos pensar um carro que você possa pensar que é caro aí, vai. Pensa um carro caro, o cara tem esse carro caro, todo equipadinho, tem TV dentro de casa, tem tudo bonitinho dentro de casa, mas o cara mora num Dante. E às vezes o trabalho do cara ele não condiz. E aí voltando ao ponto, você já põe estudo inteligente. No Japão, a grande maioria dos japoneses, as pessoas como eles passaram, o Japão passou por guerra, né, os pais, os avós, né, eles educam os filhos a pensarem no futuro. Então, geralmente, a grande maioria dos japoneses, eles fazem uma economia porque eles não sabem o que pode acontecer no futuro. Então, assim, a grande maioria dos japoneses tem uma reservinha guardada, um investimentozinho guardado no banco. A grande maioria, mas tem os que não tem. Esses, eles recebem dinheiro, eles gastam, tipo, o cara recebe o salário, já está devendo o salário que recebeu. Esse tipo de coisa existe no Japão. Tá? São informações inúteis? Sim, mas é interessante para você saber que o Japão é um país como outro qualquer. E hoje em dia o Japão, o valor do iene caiu bastante, porque o Japão não está inovando, criando coisas novas. E a população do Japão ela está envelhecendo, então está trazendo de fora muito estrangeiro. E não estou falando que são os estrangeiros que cometem crime no Japão, mas a grande maioria dos crimes de roubo à casa, coisas assim, tá? São os estrangeiros que fazem. Ah, Maria, mas você está apontando para o... Pois é, cara, porque quando a polícia prende, é um estrangeiro que invadiu uma casa, é um estrangeiro que roubou um carro, entendeu? E quando acontece que fala que é um estrangeiro, eu e a Erika, a gente faz assim, tomara que não seja brasileiro. Porque eu brasileiro, ela esposa de brasileiro, a gente tem medo do que as pessoas possam imaginar, pensar, mas o cara é brasileiro, o cara não é a mesma coisa. E assim, o problema, né, informação inútil, tá? O problema é que as pessoas aqui no Japão generalizam bastante. Se uma pessoa faz uma coisa ruim, cria-se aquela imagem que todo mundo daquela nação também faz coisas ruins, o que acaba sendo uma coisa inconveniente para
esposa de brasileiro e para brasileiro que mora aqui no Japão. Gente, obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, você comenta. Se você não gostou, comenta também. No futuro a gente vai fazer outros vídeos assim, porque eu acho interessante compartilhar essas informações inúteis, mas vocês precisam saber essas informações inúteis sobre o Japão. Se você não é inscrito, quer se inscrever, você clica ali, você se inscreve. Tá certo? Obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!